Então, que estímulos controlam a secreção de vasopressina? Tá aí. A osmolaridade do plasma é o mais potente estímulo que pode controlar o volume de sangue e a pressão sanguínea. A osmolaridade do plasma, então, é monitorada por osmorreceptores, que são neurônios sensíveis ao estiramento da célula. São encontrados no hipotálamo, e quando a osmolaridade está abaixo de 280 miliosmóis, os osmorreceptores não disparam e a liberação de vasopressina cessa. Se a osmolaridade estiver acima de 280 miliosmóis, os vasorreceptores encolhem, porque eles vão perder água, né? O líquido celular vai estar muito concentrado, eles vão começar a perder água por osmose, eles vão diminuir, e é esse encolhimento que dispara o estímulo para liberar a vasopressina. Eu sei que fala que é sensível ao estiramento, mas na verdade é quando a célula diminui o tamanho que dispara o estímulo. Então, outro estímulo, então, é o volume sanguíneo, né? A gente tem receptores sensíveis ao estiramento presentes nos átrios e pressão sanguínea também. A gente tem baroreceptores carotídeos e aórticos também para perceber a pressão. Quando a pressão ou o volume de sangue estão baixos, os receptores sinalizam para o hipotálamo secretar vasopressina e conservar, então, o líquido e conservar a pressão. Então, aqui uma curiosidade que eu achei no Silverthor, né? Em adultos, a secreção de vasopressina apresenta um ritmo circadiano. Então, a secreção é aumentada durante a noite. Como resultado desse aumento, menos urina é produzida durante a noite do que durante o dia. E a primeira urina secretada pela manhã é a mais concentrada possível, porque durante a noite inteira a gente vai estar reabsorvendo bastante água. Uma teoria para a causa de enurese noturna em crianças é que essas crianças têm um retardo no desenvolvimento do padrão normal de secreção aumentada de vasopressina durante a noite. Com menos vasopressina, o débito urinário da criança permanece elevado, fazendo com que a bexiga urinária enche até sua capacidade máxima e esvazie espontaneamente durante o sono. Muitas dessas crianças podem ser tratadas com spray nasal de desmopressina, um derivado da vasopressina, administrado na hora de dormir. Eu nunca nem tinha ouvido falar que existia esse spray. Eu achei legal de entender por que às vezes as crianças fazem xixi na cama, né? Então, aqui tem um gráfico só para a gente entender, então, né, a osmolaridade do plasma. Quanto maior a osmolaridade, maior a quantidade de vasopressina do plasma. Então, porque a vasopressina vai reabsorver água para diluir essa osmolaridade do plasma. A gente tem aqui, então, outro fluxograma, outra imagem, só para resumir tudo que eu falei. Então, osmolaridade maior que 280, ou seja, muito concentrado. A gente vai ter os osmorreceptores hipotalâmicos, que vão dar o sinal para sintetizar a vasopressina, ela vai ser liberada, vai até lá o rim e tal, para aumentar a reabsorção. Ou então, se tiver redução atrial, devido ao baixo volume, também o receptor de estiramento vai perceber, mesma coisa. E a redução da pressão sanguínea também, os baroreceptores vão mandar o sinal através dos neurônios que vai liberar vasopressina e vai reabsorver a água. Então, a alça de Henle é um multiplicador de contracorrente, né? Esse é o título que tem no livro, eu botei igual, mas enfim. A vasopressina, então, é um sinal para a reabsorção de água, como a gente já falou, mas para que a água saia por osmose, é necessário ter uma alta osmolaridade do interstício medular, ou seja, ao redor ali, né, da alça de Henle. O que gera essa alta osmolaridade no líquido extracelular e porque ela não é reduzida quando a água é reabsorvida no ducto coletor e da alça de Henle. Isso acontece por causa do sistema de troca por contracorrente. Agora, para entender esse sistema, quero que a gente imagine que a gente esteja numa montanha-russa. Ou na moto, tanto faz. Tá frio. Aí ali o vento, né, a baixa temperatura, vai fazer com que você perca muito calor, principalmente das suas extremidades, para o ambiente. Porque a gente só tem, imagina a nossa mão assim, tem uma artéria chegando e ela sai e volta tranquila. Então a artéria vai perdendo calor e a gente vai perdendo calor para o ambiente, até ficar congelado. Mas as aves, inclusive as pequenininhas, no frio, elas não têm as asas congeladas, né? Então por que isso acontece? As aves têm nas suas asas um sistema de troca de calor por contracorrente. Ou seja, ela tem uma artéria e uma veia muito próximas uma das outras, diferentemente da nossa mão, por exemplo, que tem a artéria e a veia separada.
Na nossa mão, então, a gente sai perdendo calor pro ambiente, porque tá frio, tá vento. E aí, quando o nosso sangue venoso passa a ficar mais frio do que o sangue arterial estava chegando aqui. A gente perde muito calor, porque a gente está perdendo calor para o ambiente, meio externo. Agora, as aves não congelam as asas porque a artéria e a veia estão tão grudadas que o sangue quente está saindo aqui. Quando chega na extremidade, ele perde um pouco de calor para o ambiente, óbvio, mas esse sangue frio que perdeu calor vai subir e já direto vai bater com o sangue quente aqui. Então, ele vai roubar o calor do próprio sangue dele mesmo. Então, ele vai trocar calor com ele mesmo e ele não vai perder calor para o ambiente. Então, a troca de calor por contracorrente permite que o sangue quente que entra no membro transfira calor diretamente para o sangue que flui de volta para o corpo. Então, a perda é bem menor. E é exatamente isso que acontece no rim. Só que não é calor, é osmolaridade. A gente tem aqui o filtrado correndo aqui na alça de Henle, né? Nesse sentido aqui, da esquerda para a direita. E, ao mesmo tempo, a gente tem os vasos retos, que chamam, que são esses vasos aqui, que vão passar no sentido oposto, da direita para a esquerda, segundo as setas aqui. Então, o filtrado entrando no ramo descendente torna-se progressivamente mais concentrado à medida que ele vai perdendo água. Então, lembra, na parte descendente, a gente só perde água. Vai perdendo água, vai perdendo água, vai perdendo água, vai ficando concentrado. Aqui a água saindo, né? Essas bolinhas aqui. Aí chegou aqui no final, tá o mais concentrado possível, a gente vai começar a subir. Quando começa a subir, a gente para de perder água e começa a perder os solutos, os íons. Então, no ramo ascendente, bombeia para fora sódio, potássio e cloreto, e o filtrado torna-se hipoosmótico, né? Então, aqui estava o mais hiperosmótico possível, mais concentrado. Começou a subir, começou a perder os íons, e ele acaba terminando aqui hiposmótico, menos concentrado do que ele começou aqui. Aqui estava 300, ele passou a ficar 100. Então, todos esses íons que saíram aqui, de novo, ao invés de sair e ir para o ambiente, ir para o meio externo e ficar passeando aqui fora, como a nossa artéria está descendo aqui, já vem e já passa aqui para ela direto. Já entrou aqui. Daí entrou aqui no sangue e começou a ficar mais concentrado, tá vendo? O sangue entrou aqui 300, ficou 500, porque começou a receber os íons aqui, 600, 900, chegou a 1.200, igual aqui na alça de Henle, tava 1.200. Só que quando ele passar aqui o sangue, tava cheio de água aqui que a gente tinha acabado de perder. Então, esse sangue todo concentrado vai começar a roubar a água que estava aqui no meio externo, e o fluido tinha acabado de perder. Então, ao invés também da água ficar aqui fora, a água vai entrar de volta pro sangue. Então, da mesma forma que lá na asa da ave, o calor não sai para o meio externo, aqui, basicamente, os íons de água não saem do meio externo também. Eles vão direto do filtrado para o sangue, porque está muito pertinho um do outro e tem esse contrafluxo. Um está vindo de um lado e o outro está vindo do outro, um menos concentrado, o outro mais, e aí existe esse fluxo certo. Então, com isso, a gente consegue manter a concentração do lado de fora, entendeu? Porque toda vez que você... Aqui do lado de fora está uma concentração X. Você jogou aqui o íon, iria mudar. Só que o sangue já roubou aqui. Aqui a mesma coisa. Tava concentração Y, jogou água e ia mudar a concentração. Mas o sangue está vindo concentrado aqui e já roubou a água de volta aqui. Então não muda do lado de fora. A gente pode ver então aqui esse quadradinho aqui seria então a perda do soluto. Deixa eu ver uma coisa. Isso. A gente tem aqui então, número 1. 1.200 miliosmóis entrando na alça ascendente de Henle. Então, a urina mais concentrada possível, que já perdeu toda a água que ia perder ali no ramo descendente, vai começar a subir para começar a perder os íons. A gente tem, então, a reabsorção dos sais, que é um SYMPORT de sódio, potássio e 2 cloretos, chamado de SYMPORT NKCC. Vai entrar esses 3 íons aqui. A água não vai poder seguir o soluto, porque aqui essa parte ascendente é impermeável à água. E aí vai sair tanto soluto que vai sair, o filtrado vai sair 100 miliosmóis da alça. Depois aqui da célula, então, de volta para o sangue, né? Aqui é outro, né? Não é... Enfim. A gente vai ter esses outros transportes aqui para conseguir manter essa concentração dentro da célula, né? Então, esse SYMPORT, então, NKCC,
ele pode ser inibido pelos diuréticos de alça, como a furosemida. Então, se a gente inibe isso aqui, né, a gente inibe, quando chegar lá na próxima parte, que a gente vai poder ou não perder água, isso aqui vai dar uma segurada na água dentro do fluido, do lúmen, por osmose, né, porque vai continuar muito concentrado. E aí isso vai diminuir, então, tanto a concentração de sódio quanto a quantidade de água no paciente, fazendo com que seja, então, um diurético, né? A pessoa vai produzir mais urina. Além disso, na parte da medula do néfron ali, que é nessa parte, né, descendente e ascendente na alça de Rayleigh, a gente tem bastante concentração de ureia no meio externo, no líquido extracelular. A ureia, por muito tempo, o pessoal achava que era por difusão, assim, ninguém sabia direito, até que descobriram famílias de transportadores que realizam difusão facilitada e transporte ativo secundário dependente do sódio. Então, essa ureia, ela ajuda a concentrar esses transportadores ajudam a concentrar a ureia no interstício medular, onde ela contribui, então, para a alta osmolaridade intersticial, porque os pesquisadores sempre se perguntavam como é que conseguia chegar aqui do lado de fora a 1.200 osmóis, né, e conseguir manter isso aqui. Então, não era só os íons que iam ficando concentrados aqui, mas a ureia também ajudava a manter essa concentração. Então, vamos de novo ali, revisando os conceitos. Alguma dúvida? Então tá. Explique por que um paciente que toma um diurético de alça que inibe a reabsorção de solutos excreta um volume de urina maior do que normal. Foi o que eu falei. Se aqui nessa parte... Deixa eu voltar na outra imagem. Não vou conseguir voltar. Se aqui nessa parte, que é a parte ascendente, a gente não perde os solutos, a gente cria um potencial osmótico maior aqui. Então, na hora que a água for lá no ducto coletor no final, ela sai por osmose. Mas o poder da osmose dela no final não vai ser tão grande, porque vai ter um monte de soluto aqui puxando ela para dentro do lúmen, entendeu? Então, a água vai se manter no lúmen e ela vai produzir uma quantidade de urina maior que o normal. Os diuréticos que inibem, então, o sim portador sódio, potássio, cloreto, 2 cloretos, são algumas vezes chamados de diuréticos esfoliadores de potássio. Explique por que as pessoas que estão ingerindo diuréticos de alça precisam aumentar a sua ingestão de potássio. Exatamente por isso. Aqui seria o momento que a gente ia reabsorver o potássio. Se a gente está inibindo tudo isso aqui, a gente inibe a reabsorção de potássio, a pessoa pode apresentar uma hipocalemia. Ela pode apresentar uma quantidade de potássio reduzida no sangue e precisar, então, ingerir potássio, né?